Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, boa tarde ou bom dia, seja qual for o momento que você esteja assistindo este aulão e seja qual for o local que você esteja assistindo. Eu quero aqui lhe convidar nesse momento para a gente caminhar um pouquinho e conhecer a vida e a obra deste grande educador brasileiro, Paulo Freire. Nesse momento eu quero convidar você a se desprender de todo o preconceito, porque nós ouvimos falar de tantas coisas sobre Paulo Freire, coisas inverídicas. Talvez você também não conheça tanto assim a fundo a obra, mas neste momento nós vamos adentrar um pouquinho para conhecer como que Paulo Freire pensou a sua metodologia de educação de jovens e adultos, como a perspectiva freiriana nos ajuda a compreender o mundo hoje, a educação brasileira hoje, e qual foi a sua importância ao longo de tantas décadas para o desenvolvimento da nossa educação. Nessa noite, você que está assistindo ao vivo, vai perceber que trouxe alguns convidados, pessoas de muita influência aqui na região do Sul Fluminense, mas também no Brasil, que refletem sobre a obra de Paulo Freire. Quero agradecer demais a todos os professores, professoras, amigos e amigas que contribuíram para esse aulão, e quero dizer a você que tudo foi preparado com muito carinho, com uma imensa preparação, ao longo de algumas semanas, para que você conheça mais sobre esse grande educador, conhecido e tratado por muitos como talvez um dos maiores educadores do mundo. Venha com a gente caminhar e conhecer a vida e a obra de Paulo Freire. Obrigado. Paulo Freire é pernambucano, nordestino, como ele mesmo dizia, e se orgulhava muito disso. Ele foi professor, mas também foi advogado. Na sua formação enquanto educador, enquanto agente social, ele atuou na ação católica como evangelizador e como atuante socialmente. Paulo Freire desenvolveu ao longo dos seus anos um método de alfabetização de adultos, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. O início da carreira de Paulo Freire foi atuando dentro do Serviço Social da Indústria, o SESI. Ele foi um dos primeiros a coordenar o Departamento de Educação e de Cultura do SESI. Mais tarde foi convidado por Miguel Arraes, famosa liderança do estado de Pernambuco, que foi prefeito de Recife e depois governador. Ele é uma das lideranças que fundou o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, para organizar um sistema de alfabetização de jovens e adultos. Mas como que Paulo Freire pensou a sua metodologia? Algumas histórias vão dizer, e Paulo Freire já tinha manifestado essa experiência, numa tarde andando de carro com seu filho mais novo, de apenas 2 anos, ele percebeu ao longo do trajeto que o seu filho viu um outdoor e era uma propaganda do achocolatado Nescau. Engraçado, né? Todo mundo consome o Nescau, ou já consumiu em algum momento. E nessa experiência, o filho dele, assistindo aquele outdoor, vendo aquele outdoor, ele gritou alto a palavra Nescau e cantou a música, que passava nas propagandas de TV e de rádio naquela época. E Paulo Freire, indignado com aquele momento, reflexivo como sempre, ele começou a perceber que existia uma relação muito forte no processo de alfabetização das crianças e de qualquer ser humano, em qualquer idade, uma relação muito estreita entre sons e imagens, partindo das experiências de lugar comum desses jovens, dessas pessoas. O seu filho tinha compreendido através da propaganda o que significava Nescau e conseguia soletrar Nescau, falar Nescau. E mesmo nessa experiência, ele também cantou a música que passava na propaganda. Então essa relação entre sons e imagens, que fazem parte do cotidiano das pessoas, Paulo Freire desenvolveu seu método de alfabetização, que mais tarde, como eu disse anteriormente, foi aplicado em Pernambuco e também no Rio Grande do Sul. Esse processo de alfabetização consistia em, a partir da experiência própria, inicial destas pessoas, e essa é a grande sacada de Paulo Freire, porque a partir das experiências de todos nós, eu, você, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, todos nós temos na vida, inerente à educação, inerente a estarmos na escola, partindo dessa experiência, Paulo Freire desenvolveu que nós podemos alfabetizar, educar as pessoas a partir da própria realidade social dessas pessoas, partindo da ideia de que o aluno, ele é um sujeito
atuante na própria história, e esse é um sujeito que tem experiências, e que na educação a gente não pode deixar de levar em consideração as experiências desses indivíduos. Então Paulo Freire desenvolveu o seu método a partir dessa relação do ser humano e suas experiências pessoais, e a partir disso desenvolveu um método a partir de sons e imagens que essas pessoas foram alfabetizadas. Olá, gente, eu estou gravando esse vídeo aqui a pedido do Raoni, meu amigo de Volta Redonda, para falar um pouco do Paulo Freire. Paulo Freire é o maior educador brasileiro de todos os tempos, ele influencia a pedagogia do mundo inteiro, seus livros estão traduzidos para mais de 20 línguas diferentes. Ele se baseou na ideia da pedagogia do oprimido, ou seja, como que a produção da educação e do saber podem chegar àqueles que mais precisam. A educação como ato de mudança concreta na vida das pessoas. Isso influenciou muito a minha vida. Eu, como educador, como professor, comecei a trabalhar dentro das prisões do Rio de Janeiro com 21 anos, usando o método Paulo Freire, ensinando presos a ler e a escrever. Paulo Freire partia de um princípio muito importante. Todo mundo carrega algum saber e a gente tem que usar esse saber para trocar informações, para trocar experiências. Educação só acontece na troca. E o Paulo Freire falava algo muito útil para a gente. Precisamos aprender a ler o mundo. Paulo Freire nunca foi tão útil, por isso nunca foi tão combatido. Viva Paulo Freire no seu centenário. Então, Paulo Freire, no seu livro Pedagogia do Oprimido, nos fala que não junto minha voz a dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da justa ira dos traídos ou dos enganados, do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas. Então eu queria falar brevemente sobre Paulo Freire, que na sua obra de Pedagogia do Oprimido, ele nos mostra justamente que o papel da educação libertadora, que tanto se faz necessário nos dias de hoje, é justamente dar voz e vez a quem está excluído, tá certo? No momento em que nós temos um governo que diz que a universidade é para poucos, no momento que nós temos em Volta Redonda o governo municipal querendo acabar com o ensino da FEB, que é de excelência, no momento em que a gente percebe que existe uma grave crise ética, moral, ecológica, social no Brasil, mais do que nunca, dar voz aos oprimidos, aqueles que estão rejeitados, através da educação, e usando a educação para essa prática libertadora, é fundamental. Tá certo? Lutar é preciso, educar para análise crítica é preciso, viver não é preciso. Paulo Freire vive. Tá certo? Um abraço. Olá, saudações a todos. Agradeço muito ao Raoni por ter organizado e me convidado para participar desse evento. Uma grande alegria falar de Paulo Freire, falar dos 100 anos de Paulo Freire. Paulo Freire é um dos principais pedagogos brasileiros e um dos grandes expoentes da pedagogia mundial. Só para você ter uma ideia, um estudo da London School of Economics coloca Paulo Freire e a sua obra Pedagogia do Oprimido como uma das 3 obras mais citadas em todo o mundo na área das ciências sociais. Só daí dá para você ter uma importância da dimensão de Paulo Freire. Paulo Freire buscou caminhos para romper a opressão, o ciclo opressores e oprimidos. E ele defendia que o melhor caminho para superar essa opressão é a partir da educação. Paulo Freire propõe uma educação libertadora, uma educação emancipadora, onde cada indivíduo, ao se alfabetizar, se tornaria sujeito da sua própria história. Ao se alfabetizar, ele tomaria consciência do mundo e da realidade que o rodeia. Dessa forma, ele ia gerando uma consciência crítica e gerando uma nova forma de educação, que superaria de todas as formas possíveis a educação bancária, conteudivista, centrada sobretudo na possibilidade de transformação do mundo, do homem e da sociedade. Então, Paulo Freire foi um dos grandes pedagogos da importância de comemorar o seu nascimento, principalmente nesses tempos tão obscuros que o país vive. É isso aí. Um grande abraço a todos. E a grande experiência de Paulo Freire foi em Angico, uma pequena cidade que configurava como a cidade com maior quantidade,
porcentagem de cidadãos analfabetos do Brasil naquele momento. Esse experimento aconteceu em 1963. E ali, naquela cidade, Paulo Freire, em um método de 45 horas, por volta de 45 horas, conseguiu alfabetizar mais de 300 pessoas. Vale destacar que essa experiência de Angílico, ela gerou uma grande insatisfação dos poderes locais, dos poderes conservadores que estavam em evidência naquele momento. Lembrando que em 1964 aconteceu o golpe militar. Em 1963, aquela experiência exitosa, inclusive Paulo Freire naquele momento com o governador, e tinha uma liderança militar chamada de Castelo Branco. Vocês conhecem muito bem da história da ditadura brasileira. Estava naquele última aula, naquele evento que culminou com a aula final do curso lá em Angílico, e disse para Paulo Freire que ele era subversivo. Essa palavra talvez que muitos até hoje utilizam para falar de Paulo Freire. E de fato, alfabetizar adultos de uma cidade em que as pessoas são em maioria analfabetas em 45 horas, alguns dias, de fato é uma manifestação subversiva contra o sistema. Afinal, naquela época, as pessoas só poderiam votar se elas não fossem analfabetas. Precisavam ser alfabetizadas para ter direito ao voto. E nada mais terrível para quem está no poder de que jovens, pessoas alfabetizadas e com críticas, com um senso crítico, com educação desenvolvida, para poder manifestar o seu pensamento numa sociedade democrática. E isso abalou um pouco das estruturas da vindoura ditadura militar. Paulo Freire ficou preso por volta de 70 dias, foi enviado para fora do país, expulso da nossa nação, e lá no exterior, no Chile, em outras nações, na Suíça, desenvolveu cada vez mais o seu método. Foi no exterior que Paulo Freire escreveu A Pedagogia do Oprimido, que é uma sua grande obra, que até hoje é considerada a terceira obra de ciências humanas mais citada em artigos acadêmicos. Paulo Freire configura entre os 100 maiores pensadores do mundo. Paulo Freire, que recebeu mais de 40 títulos de doutor honoris causa nas maiores universidades do mundo, também se tornou professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e professor de Harvard, nos Estados Unidos, durante todo esse período de exílio. Paulo Freire também recebeu da Unesco um grande prêmio como embaixador da paz. Além disso, ele também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz na década de 90. E tudo isso manifesta para nós a importância desse educador pernambucano, nordestino, que pensou na educação como meio de transformação social, e é o que eu mais acredito enquanto educador e enquanto professor, a importância desse sujeito, desse sujeito da sua própria história e da história brasileira, da educação brasileira, dentro da nossa história, da formação do nosso povo. E vivemos tempos tenebrosos, onde pessoas atacam Paulo Freire sem ao menos conhecer a sua obra, a sua vida. Ele é chamado por vezes de subversivo, chamado por vezes de comunista, sendo que o próprio Paulo Freire criticava o comunismo e todo o regime autoritário que se colocava nesse aspecto, assim como ele também criticava o sistema capitalista. Paulo Freire era um homem fora do seu tempo, que até mesmo talvez na nossa atual temporalidade não é reconhecido como deveria ser por toda a sociedade brasileira. Mas nós, educadores, que acreditamos na educação como meio de transformação social, vemos em Paulo Freire essa esperança de dias melhores para a educação brasileira. É momento, nesse centenário de Paulo Freire, de refletirmos sobre a sua vida, a sua obra, e pensarmos que a sociedade brasileira só vai mudar através da educação. Olá, eu quero agradecer ao Raoni pela grande oportunidade de poder falar de Paulo Freire. Um homem singular, muito humilde, que apesar de toda a sua importância no Brasil e no mundo, quis ser lembrado apenas como uma pessoa que ama as outras pessoas. Mas Paulo Freire é um dos maiores intelectuais que a humanidade produziu. A sua obra é traduzida em mais de 80 idiomas. Esse homem brasileiro, muitas vezes desqualificado aqui nesse nosso tempo terrível que vivemos agora, ele ocupou cadeiras, por exemplo, em Harvard. A sua obra está citada em ementas de cursos de importantes universidades de língua inglesa.
Então, nós não estamos falando de um homem que virou frases de PowerPoint. E está falando de um intelectual de uma grandeza comparada a qualquer outro grande pensador que nós citamos em artigos, em TCCs, em teses de doutorado. E ele é grande, não é porque a gente o elegeu como um queridinho, não. É porque a sua obra realmente marca uma transformação na percepção de quem aprende e, portanto, do papel da escola. Paulo Freire, quando fala que o estudante é um sujeito, ele tira essa pessoa de um lugar do vazio, daquela pessoa que chega na escola sem nada e que esse nada vai ser preenchido por uma fala de conteúdo histórico dado por alguém. Mas não pensem vocês que quando ele fala que o estudante é um sujeito, que o professor deixa de ser. Ele quer dizer também que só se aprende sujeito com sujeito. Ele quer dizer que é no diálogo de um sujeito com outro sujeito que é possível construir o verdadeiro conhecimento. O professor, visto assim, ele também está empoderado. Ele também é dono de um saber que, somado ao saber desse outro aluno sujeito, é possível, então, construir novos saberes. Essa visão é absolutamente inédita. Essa visão é absolutamente construtora de uma outra episteme. Isso quer dizer que nós não podemos ler Paulo Freire pensando nessa organização de mundo que estamos. Paulo Freire pensa numa escola emancipadora. Ele pensa numa escola que afeta aluno e professor a cada encontro. Paulo Freire estabelece, a partir de suas leituras e diálogos com grandes pensadores, que a escola é o espaço do encontro. Isso, antes de qualquer coisa, não elimina nenhum de nós, pelo contrário, recoloca o nosso papel de forma ainda mais importante e singular. Ora, se o que separa, então, os sujeitos dentro desse espaço é apenas o tempo, nós podemos, então, estabelecer diálogo. Veja, vocês todos, que não se trata, então, de ver um aluno como um deficiente, como um não saber que provoca uma deficiência, né, de formação, mas é apenas um não saber temporal, que ao dialogar com o outro, constrói o saber necessário para que ele se torne uma pessoa cada vez mais plena. Paulo Freire não acredita que alguém vai ser alguém só depois que entrou na escola. A grande questão que Paulo Freire nos traz é que o sujeito já é alguém antes de entrar na escola, porque ele interage, ele atua nesse universo antes de entrar na escola. E na medida que ele entra na escola, e a escola como instituição também desse universo, os dois, professor e aluno, podem dialogar e construir conhecimentos novos. Então, Paulo Freire, nas suas diferentes obras, traduz uma nova realidade de encontro educacional. Muda-se completamente uma visão de um aluno vazio, supera aquela visão de educação bancária e faz com que aluno e professor sejam construtores de saberes. Ora, isso é por demais inovador. E talvez seja por isso, inclusive, que ele seja tão criticado neste momento, porque ele não quer alguém passivo, ele quer alguém crítico, ele quer alguém que, ao ler um livro, saiba entender as suas entrelinhas. Isso não tem a ver com o entendimento de conteúdos decorados, memorizados de forma pouco significativa. Ele quer alguém que possa interagir com aquilo que está aprendendo para se transformar em um grande agente social. Bom, com isso, a gente entende muito bem porque ele é visto como subversivo por alguém, né? Como que ele pode ser atacado por pessoas que não compreendem a sua obra, mas o que ele está falando é de liberdade,
O que ele está falando é de liberdade intelectual de produção. O que ele está falando é de um espaço escolar onde acontece o encontro e onde ele otimiza o papel de todos os atores dentro dela. Paulo Freire é essa pessoa, humilde, simples, mas extremamente grande só naquilo que ele é. Eu resolvi falar sobre o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire por se tratar de um livro que, apesar de ter sido publicado em 1996, ele ainda é muito atual. Além disso, ele é um livro leve, criativo, provocativo. Paulo Freire escreveu esse livro de modo corajoso, mas também com muita esperança, mostrando a esperança que ele tinha em relação à educação brasileira. Nesse livro, ele aborda questões que no dia a dia do professor ainda são muito instigantes, provocam um certo conflito nas nossas reflexões, provoca em nós a vontade de pensar e refletir sobre as coisas e sobre a educação brasileira. Trata-se então de um grande debate. Esse livro envolve professores, professoras, estudantes da pedagogia e de outras licenciaturas, porque ele tem esse trabalho de instigar o conflito, mas pensando em conflito como um modo de provocar as pessoas a pensarem, a refletirem, a discutirem, a ter ideias e questionar a situação atual em que a nossa educação está vivendo. Ele apresenta uma vivência muito amorosa, uma convivência amorosa entre professores e alunos, mas ele também não abre mão de uma postura que deve ser curiosa e aberta no âmbito educacional. Ele provoca também os docentes e discentes a assumirem, enquanto sujeitos históricos, sócio-históricos, culturais, o ato de conhecer e o ato de aprender. Além disso, ele coloca a formação docente ao lado de uma reflexão sobre a prática educativa que deve ser progressiva e em favor da autonomia do educando. Daí o nome do livro, Pedagogia da Autonomia, né? E ele vai dizer para nós, nesse livro, que formar é muito mais do que treinar o educando no desempenho das suas destrezas. É um livro que é composto por 3 capítulos, que fala sobre a docência, fala sobre a transferência do conhecimento e fala sobre a especificidade de ensinar a pessoa humana, né? E em cada capítulo há uma série de sessões que tendem a esclarecer a responsabilidade ética do professor no exercício da sua profissão e na sua tarefa de educar. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase de Paulo Freire. Abre aspas. Meu ponto de vista é o dos condenados da terra, o dos excluídos. Não aceito, porém, em nome de nada, ações terroristas, pois que delas resultam a morte de inocentes e a insegurança de seres humanos. O terrorismo nega o que venho chamando de ética universal do ser humano. Fecha aspas. Ou seja, Paulo Freire acredita no amor. Paulo Freire acredita na solidariedade humana e acredita que é pelo amor que se faz a educação nesse país. Boa noite, meu amigo professor Raoni. Boa noite a você, meu amigo e minha amiga, que neste momento está neste aulão, no centenário do patrono da educação brasileira. Como é importante fazermos memória e, sobretudo, enaltecer o legado de Paulo Freire. Exemplo de amor à educação, esse ícone brasileiro é muito atual e nos ajuda a ter esperança, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo. A identidade cristã de Paulo Freire se reflete em sua vida e em seus escritos. Dizia ele, o cristianismo é para mim uma doutrina maravilhosa. Embora digam que sou um líder comunista, eu nunca tive a intenção de deixar de ser, de estar sendo católico. Não senti qualquer necessidade de abandonar a igreja ou deixar minhas convicções cristãs. Assumo apaixonadamente, corporalmente, fisicamente, com todo o meu ser, uma postura cristã, porque essa me parece plenamente revolucionária.
plenamente humanista, plenamente libertadora. Recordemos todo o bem que as comunidades eclesiais de base viveram e ainda vivem a partir de sua organização. Elas começavam também a reivindicar naquele contexto pequenas melhorias nos bairros, mas ao mesmo tempo iniciavam uma caminhada para tomar consciência da situação social e política, buscando a transformação da sociedade, inspiradas no método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Executavam uma metodologia que levasse da conscientização à ação. Aprender significa, então, tornar-se capaz de comunicar a verdade que é libertadora. Para Paulo, aprender a ler, escrever e falar deve ser ato de construção da comunicação para a vida, da própria vivência em comunidade, do existir humano em comunhão, do agir para constituir fraternidade. Por isso, é ação libertadora. Depois da difusão do método de Freire, o Brasil derrubou taxas altíssimas de analfabetismo. A escola é um espaço de transformação social, dizia ele. Em 1964, Paulo Freire foi preso, julgado como subversivo comunista. Foi condenado ao exílio pela ditadura militar. Com sua pedagogia a tiracolo, Freire percorreu mais de 50 países. Foi doutor honoris causa de 35 universidades ao redor do mundo. Foi professor em diversas universidades, no Brasil e no exterior. Sua obra Pedagogia do Oprimido, traduzida em 17 idiomas, é uma das melhores obras produzidas no Brasil. As pessoas precisam ser respeitadas em suas realidades. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Nos educamos entre nós. Mediatizamos pelo mundo. De fato, Paulo Freire ensinou, acima de tudo, que precisamos aprender a ouvir, a entender e a respeitar uns aos outros. Paulo Freire era profundamente humanista. Amo as gentes e amo o mundo, dizia ele. E porque amo as pessoas e amo o mundo, luto para que a justiça social se implante antes da caridade. Sem formação da consciência crítica, não há possibilidade de superação da injustiça social. Formar pessoas melhores é um jeito de fazer o mundo mais fraterno. Educação é um ato de amor. Interessante a gente pensar que hoje, na educação brasileira, na atual conjuntura, temos visto a educação sendo atacada por diversos membros de lideranças e pessoas vinculadas ao movimento mais conservador, dizendo que a culpa da educação brasileira são dos professores que doutrinam os alunos. E culpam o método Paulo Freire, que nem foi utilizado propriamente na educação brasileira como um todo, mas principalmente na educação de jovens e adultos, no processo de alfabetização desses jovens. Foi o único momento que o método Paulo Freire foi utilizado como política pública, de fato, mas culparem a metodologia do Paulo Freire de ensino como se fosse a culpada pelos baixos índices educacionais, pelos problemas educacionais que de fato nós temos no Brasil. Mas é interessante perceber que essas pessoas nunca leram Paulo Freire e nunca visualizaram de fato a sua teoria. Paulo Freire dizia que ele rompia, na verdade, com as hierarquias escolares, ou seja, o professor não está acima do aluno. É uma relação diferente, é uma relação entre que, obviamente, o professor detém certa autoridade por conta do conhecimento, mas na sua relação de ensino-aprendizagem com o seu aluno, esse aluno é tratado como um indivíduo que também tem conhecimento, como um indivíduo que também pode produzir conhecimento. Ele não é um sujeito passivo em que eu, você, ou outros professores vão chegar com conhecimento próprio e vão dizer, olha, o conhecimento é esse, aprenda, é isto. Pelo contrário, Paulo Freire exaltava a diversidade em sala de aula, que estes alunos eram sujeitos críticos e, portanto, eles mesmos poderiam questionar o conhecimento dos professores. É nessa relação entre o sujeito que aprende e o sujeito que ensina que a educação democrática de fato aconteceria. Paulo Freire era um democrata, ele defendia a democracia. Por mais que o seu pensamento se aproximasse do socialismo, Paulo Freire não dizia que devíamos fazer uma grande revolução armada ou que fosse, de fato, destruidora do sistema. Não, Paulo Freire dizia que a transformação aconteceria pela educação. Dentro de uma democracia, os sujeitos têm a liberdade de manifestar o que pensa. Talvez Paulo Freire não concordasse com o seu pensamento, mas ele defenderia hoje, até o fim, a liberdade que você dissesse o que você pensa.
Então, nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos que testemunha, que fala de nós, porque quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. E defenderia a sua liberdade de expressão, que para Paulo Freire a educação é comunicação. E uma comunicação é uma via de mão dupla, certo? E que Paulo Freire criticava também, e muito das suas obras, ele vai dizer ele vai criticar o sistema educacional como um todo, como aquele que silencia os indivíduos. Os indivíduos, eu e você, os nossos alunos, todos os membros de uma sociedade, não poderiam ser silenciados de acordo com o sistema. É preciso dar voz, e por isso a comunicação, para Paulo Freire, educação é comunicação. Dar voz a esses indivíduos para que eles falem a respeito de sua vivência e que eles manifestem o que eles desejam numa sociedade democrática. Isso principalmente para aqueles indivíduos que são mais vulnerabilizados, aqueles indivíduos que estão, infelizmente, cada vez mais baixo nessa hierarquia social, da qual Paulo Freire era contra. É a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como: é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Paulo Freire era um educador, de fato, à frente do seu tempo, porque no momento em que a democracia era atacada, em 1964, com o golpe, Paulo Freire continuava defendendo a democracia, a liberdade de todos se manifestarem, que respeitassem cada um de nós enquanto indivíduos. Essa é a metodologia de Paulo Freire que tanto nos encanta. Então faço o convite, leiam as obras de Paulo Freire, pensem sobre Paulo Freire e a sua influência na educação brasileira. São momentos terríveis que nós vivemos e que nós precisamos cada vez mais pensar na educação como um processo de comunicação que sai dessa hierarquia em que o professor é o detentor do conhecimento, ou que o Estado é o detentor do conhecimento, que eles querem impor desta vez, né? Mas que os alunos, os indivíduos e todas as pessoas têm a liberdade de pensar como bem querem pensar. Educação como prática da liberdade. Essa é a metodologia, o pensamento de Paulo Freire.